Aos 24 anos, Napoleão Bonaparte já havia deixado sua marca na história militar com a brilhante atuação no cerco de Toulon, um feito que anunciava o surgimento de um gênio estratégico. Criado na remota ilha mediterrânea de Córcega, ele havia se formado na França como oficial de artilharia, destacando-se não apenas pela inteligência afiada, mas por uma disciplina e dedicação que chamavam a atenção até dos mais céticos. A Revolução Francesa, com seu turbilhão de mudanças, varrera do exército os privilégios da nobreza, abrindo caminho para que talentos como o seu ascendessem às posições mais altas. Mas ninguém, nem mesmo sua própria família, poderia imaginar até onde aquele jovem ambicioso chegaria. Poucas vezes na história um homem nascido em tão humildes condições alcançaria tamanha grandeza. Foi na primavera de 1794 que um documento ousado chegou às mãos do governo revolucionário em Paris. Seu autor, um oficial de artilharia recém-promovido a general de brigada após a tomada de Toulon, onde desferira um golpe decisivo contra as forças britânicas e realistas, não hesitava em orientar o Comitê de Salvação Pública sobre a melhor forma de conduzir a guerra contra a Áustria e as potências europeias. Com uma confiança que surpreendia para alguém ainda não havia completado 25 anos, ele argumentava que, embora a França enfrentasse múltiplos inimigos, o verdadeiro alvo a ser abatido era o Império Habsburgo. Uma vitória sobre os austríacos, especialmente nos Alpes e no norte da Itália, região onde Viena exercia influência há décadas, seria o golpe de mestre capaz de fazer toda a península italiana cair nas mãos francesas. Para isso, propunha unificar os exércitos dos Alpes e da Itália em uma ofensiva arrasadora, postergando, se necessário, qualquer ação contra a Espanha nos Pirineus para concentrar forças onde realmente importava. O plano era audacioso, mas vinha assinado por um nome que logo se tornaria lendário: Napoleão Bonaparte. O sucesso em Toulon já havia plantado as sementes de sua reputação, mas foi na campanha italiana que elas floresceram. Após a queda de Toulon, em dezembro de 1793, Napoleão foi enviado para o Piemonte, uma região estratégica na fronteira franco-italiana, onde passou 1794 em operações militares contra a Áustria e seus aliados, como o Reino de Saboia e as repúblicas do norte da Itália. Sua ascensão não se limitava ao campo de batalha. No verão daquele ano, a pedido de Augustin Robespierre, irmão do todo-poderoso Maximilien e representante do governo junto ao exército da Itália, Napoleão embarcou em uma missão diplomática a Gênova. O objetivo era atrair a cidade-estado, uma das poucas neutras na primeira coalizão, para a órbita francesa. Enquanto isso, em julho, seu irmão mais velho, Joseph, casava-se com Julie Clary, herdeira de uma fortuna de 400 mil francos que, de uma só vez, libertava a família Bonaparte das amargas dificuldades financeiras que os perseguiram por uma década. Mas o destino de Napoleão pendia por um fio. Enquanto ele atuava na Itália, Paris ardia sob o terror, uma máquina de repressão que, em pouco mais de um ano, ceifara a vida de mais de 16 mil inimigos da Revolução. Liderado por Maximilien Robespierre e seu Comitê de Salvação Pública, o regime caía em descrédito à medida que o sangue jorrava e o poder se concentrava nas mãos de poucos. Em 27 de julho de 1794, a gota d'água, Robespierre foi derrubado e guilhotinado no dia seguinte, em um golpe conhecido como Reação Termidoriana, um marco que encerrou o terror, mas não a violência. A França trocava um pesadelo por outro, e a Contra-Revolução Branca, que se seguiu, provaria ser tão brutal quanto o que a precedera. Para Napoleão, a queda dos Robespierre era um risco mortal. Afinal, ele não apenas simpatizava com os jacobinos, a movimento que no auge, contava com centenas de milhares de adeptos, como mantinha laços estreitos com a família Robespierre. Em 9 de agosto, menos de 2 semanas após o golpe em Paris, foi preso em sua casa em Nice, levado para a fortaleza de Antibes e jogado em uma cela, à mercê de investigações que poderiam, a qualquer momento, enviá-lo ao cadafalso. 10 dias de incerteza se seguiram, em que cada hora podia ser sua última. A França daqueles dias não precisava de provas para condenar, bastava uma suspeita. Mas, contra todas as expectativas, em 20 de agosto, as portas de sua prisão se abriram. Napoleão era um homem livre. Nos meses seguintes, ele se movimentou com cautela no novo cenário político, buscando se reinventar. Entre seus planos estava reconquistar a Córcega, sua terra natal, então sob domínio britânico. A ideia ganharia forma em março de 1795, quando Napoleão lideraria uma expedição com esse objetivo. Mas antes disso, o futuro ainda reservava reviravoltas que fariam dele não apenas um general, mas um dos homens mais poderosos de sua época.
A frota de 15 navios e 17 mil homens que deveria levá-lo de volta à glória foi dispersada pelos britânicos logo após zarpar de Marsella. O revés não foi apenas militar, mas um golpe em sua reputação já abalada. Paris agora o via com desconfiança, não mais como um simples comandante, mas como um homem cujas ambições transcendiam os campos de batalha. O exército da Itália, palco que ele considerava decisivo para o destino da França, lhe fechou as portas. Sem alternativas, Napoleão rumou para a capital no verão de 1795, onde passaria meses em uma batalha silenciosa, não contra exércitos, mas contra a sombra de seu próprio passado. A cidade que o recebeu não era mais a mesma. Os jacobinos, seus antigos aliados, haviam caído em desgraça após a reação termidoriana, e seu nome estava manchado por essa associação perigosa. Cada porta que batia se fechava mais rápido do que a anterior. Até mesmo a oferta para comandar uma divisão de infantaria na Vendéia, região onde a chaga contra-revolucionária supurava há anos, foi recusada com desdém. Não por covardia, mas por cálculo. Aceitar significaria rebaixar-se de general de artilharia a mero comandante de tropas a pé. Uma humilhação inaceitável. Simulou uma doença, estratégia arriscada que quase o expôs ao ridículo quando seus superiores questionaram a autenticidade de seus sintomas. Enquanto aguardava, seu espírito inquieto levou a considerar caminhos insólitos. Modernizar a artilharia do sultão otomano em Istambul ou, com ironia cortante, alistar-se na Companhia Britânica das Índias Orientais, opções que, mais do que saídas, pareciam provas de quão estreito se tornará seu espaço na França revolucionária. Enquanto Napoleão lutava por seu lugar ao sol, o ano de 1795 escrevia um novo capítulo na guerra que consumia a Europa. A primeira coligação, aliança de monarquias determinadas a esmagar a revolução, começava a mostrar fissuras. A França, que em 1793 tremera sob o cerco de meio continente, agora avançava com uma força que surpreendia até seus inimigos. No norte, as tropas revolucionárias varreram as Províncias Unidas como um vendaval. Breda, Dordrecht e Utrecht caíram em questão de dias. Em Amsterdã, bastião do antigo regime, os republicanos locais, cansados de ver seu país minguar como potência, depuseram o Stadtholder Guilherme V de Orange em 18 de janeiro, proclamando a República Batava em homenagem aos antigos batavos que desafiaram Roma. A Holanda, de adversária, tornou-se aliada. Seus portos, agora abertos à França, cortaram uma das principais fontes de financiamento britânico na Europa. A Áustria, outrora invencível, via suas posições no Reno desmoronarem. A Prússia, confrontada com a perda de seus territórios a oeste do rio, preferiu negociar. Pelo Tratado de Basileia, trocou suas terras ocupadas por uma paz conveniente. A Espanha, esgotada pela guerra nos Pirineus e pela ameaça francesa em Hispaniola, também assinou sua rendição, cedendo colônias em troca de uma retirada estratégica. Em meses, dois dos maiores inimigos da França abandonaram a coligação. Restavam a Áustria teimosa e a Grã-Bretanha, implacável, mas o equilíbrio de forças já não era o mesmo. A revolução não apenas sobrevivera, agora exportava suas ideias, transformando nações em repúblicas irmãs. Mas em Paris, a vitória no exterior não apagava o caos interno. A reação conservadora ao terror ainda castigava os jacobinos, enquanto os realistas, cada vez mais ousados, tramavam o retorno da monarquia. Na Convenção Nacional, os debates sobre a nova Constituição eram um campo minado. Cada artigo poderia ser a faísca de uma nova guerra civil. A Vendéia, ferida aberta, sangrava sem trégua, e revoltas populares, como a de Dreux, onde camponeses se levantaram contra os bleus, provavam que a França ainda dançava à beira do abismo. Era nesse caldeirão de incertezas que Napoleão, marginalizado mas atento, aguardava sua hora. Porque a história, ele sabia, não premia os pacientes. Premia os que sabem reconhecer no caos a brecha para o poder. A República Francesa e os ideais de 1789 estavam agora frente a frente em um duelo mortal. Paris fervilhava, de um lado, os realistas armados e decididos a restaurar a monarquia, do outro, a Convenção, dividida entre os que queriam preservar as conquistas revolucionárias e os que temiam que a radicalidade as enterrasse de vez. O mês de Vendemiário, aquele período do calendário revolucionário que estendia suas sombras de setembro a outubro, seria o palco dessa colisão. E quando o 12 de Vendemiário, 4 de outubro para os que ainda mediam o tempo pelos antigos almanaques, amanheceu, a tensão já havia transbordado.
Os mais radicais da convenção, liderados por Paul Barras, aquele homem de instinto afiado e moral flexível, ordenaram ao general Jacques de Boussac que preparasse as tropas para conter a maré realista que se avolumava nas ruas de Paris. Mas Boussac, hesitante e ineficaz, revelou-se o homem errado para a hora certa. E foi nesse vácuo de comando, nessa brecha aberta pela indecisão, que Napoleão encontrou sua oportunidade. Pouco depois da meia-noite do dia 13 de Vendemiário, 5 de outubro para os relógios do antigo regime, ele adentrou o Palácio das Tulherias a passos firmes. Barras, desesperado, não teve escolha. Ofereceu-lhe o comando das forças revolucionárias. Do lado de fora, 25.000 realistas, armados e fanatizados, cercavam a cidade como lobos à espreita. Contra eles, Napoleão dispunha de apenas 5.000 homens, soldados leais à revolução, mas dispersos e mal equipados. Não importava. Com um gesto que já traía sua genialidade estratégica, ele assumiu o controle e anunciou a Barras que resolveria a crise à sua maneira. O político sem alternativas aqueceu. O plano era simples, brutal e eficiente: arrastar canhões de Neuilly até as Tulherias, posicioná-los como uma muralha de ferro ao redor do palácio e aguardar. Quando a aurora raiou e os realistas avançaram para tomar o poder, Napoleão deu a ordem. O estampido dos canhões ecoou como o trovejar de um deus irritado. Centenas caíram sob a chuva de metralha, os sobreviventes, em pânico, dispersaram-se como folhas ao vento. A famosa frase atribuída a Bonaparte, um sopro de uvas, aquele eufemismo sinistro para a carnificina, provavelmente nunca saiu de seus lábios. Foi invenção posterior, tecida por historiadores como Thomas Carlyle para mitificar ainda mais o momento. Mas o resultado foi real. Ao amanhecer, as ruas ao redor das Tulherias estavam juncadas de corpos, e a insurreição realista esmagada. Napoleão saía daquela manhã não apenas como um salvador, mas como um homem marcado pelo destino. Seu exílio político após o Termidor terminara em um banho de sangue, e ironicamente, foi o sangue alheio que o lavou de suas próprias impurezas. Mas 13 de Vendemiário não foi apenas o dia em que um general obscuro se tornou indispensável. Foi também a noite em que um jovem oficial de cavalaria, Joaquim Murat, bateu à porta das Tulherias com uma proposta ousada: liderar um destacamento até Neuilly e trazer os canhões que fariam a diferença. Napoleão, que jamais desperdiçava um talento, aceitou. Aquela missão noturna selaria o início de uma das alianças mais letais da história. Murat não apenas se tornaria cunhado de Bonaparte, ao desposar sua irmã Carolina, como seria coroado o rei de Nápoles, marechal do Império e um dos pilares do novo mundo que Napoleão esculpiria na Europa. Aqueles que marchavam ao seu lado em 1795 não eram meros soldados, eram os futuros duques, príncipes e reis de um continente que ainda não sabia que seria conquistado. A Constituição do ano terceiro, aprovada meses antes, entrou em vigor no rastro da vitória. A convenção foi dissolvida em 3 de novembro, dando lugar a um sistema bicameral. O Conselho dos 500, a Câmara Baixa, eleita por homens com propriedade, e o Conselho dos Anciãos, a Câmara Alta mais conservadora. No papel, o poder emanava do povo; na prática, ele se concentrava no diretório, um colegiado de 5 homens escolhidos pelos anciãos a partir de uma lista apresentada pelos 500. Teoricamente controlado pelo parlamento, o diretório logo se revelaria um monstro de 2 cabeças. Uma, a fachada republicana; outra, a realidade de um governo oligárquico, onde 5 homens decidiam o destino de uma nação. E entre esses 5, o nome se destacaria como fio condutor dos próximos 4 anos: Paul Barras. O mesmo Barras que naquela noite de outubro entregará as rédeas do destino a Napoleão. O mesmo Barras que agora no diretório garantiria que o general corsicano não fosse esquecido. Mas enquanto a política se reordenava, a vida pessoal de Bonaparte tomava um rumo tão imprevisível quanto sua carreira. No início de 1794, ele cortejara Eugénie Clary, irmã de Julie, esposa de seu irmão José. Um romance à distância alimentado por cartas e pela novela Clisson e Eugênie, onde Napoleão, sob o disfarce da ficção, desnudava seus medos, o soldado e o amor impossível. A vida, como sempre, imitaria a arte. O relacionamento esmoreceu, e Eugênie ficou para trás, no sul da França, como um personagem secundário em sua própria história. Em seu lugar, surgiu Joséphine de Beauharnais, viúva de Alexandre de Beauharnais, guilhotinado no Terror, 6 anos mais velha que Bonaparte, mãe de 2 filhos e amante de Barras até pouco tempo antes. Nada nela correspondia ao ideal romântico, e foi justamente isso que o fascinou. Em dezembro de 1795, suas cartas já ardiam em paixão.
Em janeiro de 1796, ele a pediu em casamento. A família Bonaparte horrorizou-se. Uma mulher mais velha com passado tumultuado, 2 filhos e uma reputação duvidosa? Napoleão, porém, não ouvia objeções. Casaram-se em 9 de março em uma cerimônia civil que selou não apenas uma união, mas um pacto com o futuro. Havia 2 anéis naquela história. O primeiro, um simples aro de ouro e esmalte com as iniciais NB e a inscrição Amor Sincero, foi o símbolo de um compromisso que, como tudo em suas vidas, seria tão intenso quanto efêmero. O segundo anel ainda estava por vir, e como tudo que tocava, Napoleão o transformaria em lenda. Esse segundo anel, no entanto, não seria um simples símbolo de afeto, seria um manifesto de ambição. Uma safira azul profundo cercada por diamantes que cintilavam como promessas, cravada em ouro maciço. Um tesouro que em plena Paris revolucionária, onde o ouro escasseava e a fome apertava, Napoleão conseguiu arrancar do caos como quem colhe frutos de um jardim proibido. Não era apenas um presente, era uma declaração. Um aviso de que mesmo em meio à penúria, ele moldaria o destino com as próprias mãos. Esse anel atravessaria gerações, passando das mãos de Josefina para sua filha Hortense, depois deslizando entre os dedos dos Bonaparte como uma relíquia de um amor que, apesar de tudo, havia sido real, até que em 2013, o mundo o avaliou em quase $1 milhão. Não por seu metal, mas pelo peso da história que carregava. Mas Josefina não se casara com um homem comum. Nos meados dos anos 1790, Napoleão já era uma figura envolta em contradições que fascinavam tanto quanto perturbavam. Superstição e genialidade andavam de mãos dadas em sua mente. Ele acreditava piamente que seu casamento com Josefina era um talismã. Afinal, ela, uma crioula de sangue aristocrático, havia sobrevivido ao terror quando tantos de seu círculo ruíram. Se ela era sorte, então ele a carregaria consigo como um amuleto. Mas sua fé não se limitava ao acaso terreno. Havia sua estrela, que ele apontava no céu após cada vitória, como se o universo conspirasse a seu favor. Mesmo em Santa Helena, quando tudo desabara, ele ainda a procuraria entre as sombras, teimoso. Acreditar era uma ordem, não uma escolha. E se havia coisas que atraíam sua devoção, outras o faziam recuar com desdém quase infantil. Gatos, por exemplo, eram banidos de suas residências. Herança de um medo medieval que associava aqueles olhos brilhantes à bruxaria. Portas abertas em cheio o incomodavam. Preferia que fossem entreabertas, como se o mundo devesse entrar em sua vida apenas na medida que ele permitisse. Era um homem de rituais, de manias que revelavam uma disciplina de ferro forjada nos anos de academia militar e nas ruas poeirentas da Córcega. E essa disciplina era implacável. Enquanto cortejava Josefina com cartas inflamadas e juramentos, Napoleão já tecia os fios de seu próximo salto. Dormia 3, 4 horas por noite, quando dormia. Alimentava-se em minutos, devorando pratos simples como frango com cebolas, como se o tempo gasto à mesa fosse tempo roubado da história. Seus únicos momentos de indulgência eram os banhos prolongados, alívio para o corpo marcados pela erisipela contraída em Toulon e pelas hemorroidas que o atormentavam. Mas nem a dor o detinha. Porque enquanto os salões de Paris murmuravam sobre seu casamento relâmpago, ele já olhava para além dos bulevares, para a Itália. Antes mesmo da reação termidoriana, suas estratégias para a campanha no norte do país eram ignoradas, até que o golpe realista de 13 Vendemiário o recolocou no centro do tabuleiro. Foi então que, com a audácia que o definia, Bonaparte exigiu o comando do exército da Itália, um contingente à deriva, esquecido pela República, que preferia gastar seus recursos no Reno. 2 dias após se casar, em 11 de março de 1796, partiu, não para uma lua de mel, mas para uma guerra que mudaria a Europa. O que o aguardava? No papel, 100.000 soldados. Na realidade, 40.000 homens esfarrapados famintos liderados por generais tão incompetentes quanto bem-nascidos. Do outro lado, os austríacos e os piemonteses somavam 60.000, apoiados por uma colcha de retalhos de estados italianos, de Saboia a Parma, da Toscana aos domínios do Papa. Era sua primeira vez à frente de um exército inteiro. E como tudo em sua vida, ele transformaria o impossível em inevitável. Chegando à frente, agiu como um cirurgião, cortou o que apodrecia, suturou o que sangrava. Conseguiu 3 milhões de francos de financistas judeus em Gênova, dinheiro que converteu em munição, fardamentos, esperança. Reorganizou as divisões, varrendo do caminho os generais que deviam seus postos a sobrinhos ou a pura sorte. No lugar, colocou homens leais ou melhor, homens que acreditavam na vitória antes mesmo de enxergá-la.
Um general deve conhecer a alma do soldado e ganhar sua confiança, diria mais tarde. O soldado francês não é uma máquina, é um ser que raciocina e exige ser liderado. E liderar, ele lideraria. Nos dias que se seguiram à sua chegada, os observadores ficaram atônitos. Um homem que parecia não precisar de sono, que devorava mapas como outros devoravam pão, que falava com cada soldado como se fosse o último bastião entre a França e o abismo. A Itália não sabia, mas estava prestes a se tornar o palco de sua ascensão. E o mundo, ainda menos. Não bastava vencer, era preciso governar a vitória. E enquanto os generais de seu tempo se contentavam em relatar batalhas, Bonaparte inundava Paris com mais de 800 despachos até o fim de 1796, não como burocracia ociosa, mas como os alicerces de um exército que pela primeira vez seria tão bem alimentado quanto bem armado. Sapatos novos para marchas intermináveis, pão fresco para estômagos esgotados, detalhes que outros desprezavam, mas que ele sabia serem a diferença entre um soldado que desmaia e um que avança. A Europa ainda tratava a logística militar como um apêndice da guerra, ele a transformou em sua arma secreta. Exércitos marcham sobre seus pés e lutam com seus estômagos, e Bonaparte garantiria que os seus não falhassem em nenhum dos dois. Mas sua genialidade não parava na administração. Ele esculpiu seu Estado-Maior como um ourives lápida diamantes brutos. Homens como Alexandre Berthier, um engenheiro de precisão matemática, tornado seu braço direito por quase 2 décadas, o arquiteto silencioso de cada manobra que deixaria os austríacos tontos. Ou Joaquim Murat, seu aide-de-camp promovido a comandante da cavalaria com uma velocidade que escandalizaria qualquer tradicionalista. Aqueles esquadrões não eram apenas montarias, eram flechas vivas cortando o norte da Itália em raids fulminantes, engajando os austríacos 2, 3 vezes por mês, enquanto os generais inimigos ainda discutiam estratégias em salões distantes. A chave: velocidade. E velocidade exigia uma coisa que Paris não estava acostumada a conceder: autonomia. Enquanto seus pares esperavam ordens de um diretório hesitante, Bonaparte agia como se já fosse o dono da Itália. Não pedia permissão para atacar, nem para negociar. Quando as cidades-estado italianas tremiam entre a Áustria e a França, foi ele quem ditou os termos da rendição, isolando Viena passo a passo, como um jogador de xadrez que sacrifica peões para capturar a rainha. Alguns no diretório rangiam os dentes, que insolência. Mas como argumentar com um homem que em meses havia transformado um exército faminto em uma máquina de conquistar impérios? Seu primeiro alvo foi o reino de Saboia-Piemonte, guardião das passagens alpinas e dono de uma frota que ameaçava o flanco francês. Os austríacos confiantes apoiavam Vítor Amadeu III. Bonaparte riu. Em 12 dias desferiu 2 golpes certeiros, Montenotte 12 de abril, e Mondovì 21 de abril, deixando milhares de inimigos mortos, feridos ou prisioneiros. O rei piemontês de repente viu-se diante de um pesadelo, não um general, mas um furacão. Em Cherasco assinou um armistício humilhante. Em 15 de maio, o Tratado de Paris selou sua derrota. A Saboia e o Condado de Nice, terras que hoje são a joia do sudeste francês, foram arrancadas de suas mãos. Vítor Amadeu manteve Turim e a Sardenha, mas abriu as portas da Lombardia para Bonaparte, como um carrasco que afia a lâmina antes do golpe final. E o golpe veio. Milan era o prêmio. Em 10 de maio, na Batalha de Lodi, suas tropas atravessaram uma ponte sob fogo austríaco como se fossem imortais. A cidade caiu. O Ducado de Milão, joia do Império Habsburgo há um século, agora tremulava sob a bandeira tricolor. Mas o verdadeiro teste esperava a leste, Mantua, a fortaleza que os austríacos julgavam inquebrável. Enquanto um exército francês iniciava o cerco em 4 de julho, Bonaparte dançava pelo norte da Itália com 20.000 homens, uma força móvel que aparecia onde menos se esperava. Em Lonato 3, 4 de agosto, e Castiglione 5 de agosto, esmagou o veterano Conde Wurser, um homem forjado nas guerras do século XVIII, mas incapaz de acompanhar o ritmo de um estrategista que escrevia as regras do século XIX. As batalhas não foram decisivas, mas eram facadas sucessivas. Milhares de austríacos caíram a cada encontro, enquanto as baixas francesas eram irrisórias. Atrito puro. Sangria calculada. Até que em setembro Wurser, agora um general envelhecido e exausto, foi empurrado para dentro de Mantua após as derrotas em Rovereto e Bassano. Lá, entre muros que deveriam protegê-lo, seus homens apodreciam. A malária ceifava mais vidas que as balas, e os suprimentos minguavam. Bonaparte apertava o cerco como uma serpente.
Um tropeço em Arcole, novembro, onde os austríacos, liderados por Alvinzi, quase o derrotaram, só serviu para alimentar sua fúria. Ele não perdoava erros, nem os seus. Em Rivoli, janeiro de 1797, desferiu seu golpe mestre, uma vitória tão esmagadora que quebrou o exército de Alvinzi e selou o destino de Mantua. 10.000 prisioneiros em um só dia. Vorcer, cercado e sem esperança, entregou a cidade em 2 de fevereiro. A Áustria, humilhada, recuava. O norte da Itália era dele. E então Bonaparte fez o que nenhum conquistador francês havia ousado: não saqueou. Em vez disso, reorganizou. Com a bênção relutante do diretório, esculpiu a República Cisalpina, o estado-irmão da França, com departamentos como Milão, Modena, Reggio, Cremona. Uma colcha de retalhos de ducados e cidades livres costurada sob a sombra de Paris. Não era mais um general. Era um arquiteto de nações. E a Europa, pela primeira vez, começou a tremar. Pavia, Lodi, como cidades que agora se curvavam não a um senhor feudal, mas a uma bandeira tricolor. E Milão, a joia da Lombardia, tornava-se a capital dessa nova república pulsante sob as leis revolucionárias. Mas o eco da mudança não parava nas fronteiras italianas. Valtellina, aquele vale estratégico nos Alpes, rasgava-se da Confederação Helvética como um membro cansado de um corpo envelhecido. Os suíços que por séculos a consideraram sua, viram-na escorregar para as mãos de Bonaparte. Era um aviso: a França não se contentaria com migalhas. E o homem que orquestrava tudo isso não se limitava a desenhar mapas. Enquanto o diretório em Paris se perdia em intrigas, Napoleão esculpia um estado do nada. 5 homens, um diretório em miniatura, foram escolhidos para governar a Cisalpina, mas todos sabiam quem realmente puxava os fios. A imitação da França não era coincidência. Era um espelho deliberado, uma lição para a Europa. Assim se constrói o futuro. Mas o futuro, para Bonaparte, não esperava. Os austríacos, humilhados no norte da Itália, ainda respiravam. E ele não era do tipo que deixava um inimigo se recompor. Com a velocidade de um raio, virou-se para o sul. Roma, a cidade eterna, tremia sob suas botas em fevereiro de 1797. O Papa Pio VI, aquele velho leão da cristandade, foi forçado a engolir um tratado de paz que soava como rendição. Mais um nome riscado da lista de inimigos da França. Mais um troféu para Paris. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Em março, o exército da Itália, agora reforçado e sedento, marchou para o nordeste, rumo ao coração dos Habsburgo. Valvasone foi apenas um aperitivo, uma escaramuça que deixou os austríacos com gosto de derrota. O prato principal veio em Tarvis, onde o gelo dos Alpes se misturou ao sangue dos batalhões imperiais. Canhões perdidos, soldados capturados, uma rota aberta como uma ferida em direção a Viena. Em abril, Leoben, a apenas 75 quilômetros da capital austríaca, caiu sem resistência. O império tremia. Foi então que os Habsburgo entenderam: a guerra não era mais um jogo de xadrez, mas um abismo. Francisco II, o jovem imperador, viu-se diante de uma escolha amarga: continuar lutando e perder tudo, ou sentar à mesa e salvar o que restava. A armistície foi assinada. E em outubro de 1797, em Campo Formio, a Áustria selou sua derrota com tinta e vergonha. O tratado foi um golpe de mestre. Os Países Baixos austríacos, a Bélgica de hoje, o Luxemburgo, pedaços do norte da França, passavam para as mãos revolucionárias. Juntamente com a República Batava, já um fantoche de Paris, e as terras arrebatadas da Prússia, a França agora dominava tudo a oeste do Reno. Viena, em troca, recebeu as migalhas de uma Veneza moribunda. 1000 anos de glória republicana, reduzidos a um acordo de partilha, a cidade para os austríacos, o Dalmácia para os franceses, e as ilhas Junicas, Corfu, Zante, como joias no Mediterrâneo. A Cisalpina, embora reconhecida, ainda era um osso disputado. E a Alemanha, com suas feridas abertas, garantia que aquela paz não passava de um armistício disfarçado. Mas Bonaparte não governava apenas com espadas e tratados. Ele sabia que o verdadeiro poder não se mede apenas em léguas conquistadas, mas em símbolos roubados. A Itália, berço do Renascimento, seria esvaziada em nome de uma nova Roma, Paris. Não era saque, era ressignificação. A revolução não destruía, ela recolocava. E quem melhor para liderar esse projeto do que um corso que se via como herdeiro de César? Uma comissão foi criada, uma sombra do exército da Itália com ordem de caçar, catalogar e confiscar. Quadros, manuscritos, moedas romanas, bibliotecas inteiras, tudo o que pudesse alimentar o mito de uma França como farol da civilização. E Napoleão, filho da ilha mas criado nos livros, observava com olhos brilhantes.
Alguns tesouros foram negociados em Campo Formio, como se a cultura pudesse ter preço. Outros foram simplesmente tomados. De Milão, arrancaram os esboços de Rafael para a escola de Atenas, aqueles traços divinos que preparavam a obra-prima. O Códice Atlântico, o caderno de Leonardo onde gênio e loucura se misturavam, foi embalado como mais um despojo. Bruegel, Parmigianino, Mantegna, nomes que ecoavam nos salões de Parma e Módena foram silenciados, suas obras empilhadas em carruagens com destino a Paris. Titian e Michelangelo, aqueles titãs que pintaram o céu, viram suas telas cruzarem os Alpes como prisioneiras. E o próprio Bonaparte? Não ficaria de fora. No Palácio Ducal de Módena, onde se instalou com Josefine, a recém-chegada esposa, os dois se deleitaram com a coleção dos Este, aqueles mecenas que um dia bancaram o Renascimento. Centenas de cameias, pedras preciosas, objetos que sobreviveram há séculos, foram selecionados para o acervo pessoal de Josefine. Afinal, quem melhor para guardar tais relíquias do que a mulher do homem que reescrevia a história? Mas nem tudo era tão elegante. Em Veneza, o Bucintoro, aquele navio dourado que por séculos carregara os doges nas águas da laguna, foi desmontado como lenha. Seus adornos, seu ouro, sua alma, tudo virou moeda de troca ou sucata. A Europa assistia atônita, enquanto seu passado era embalado em caixotes, etiquetado como propriedade da República Francesa. E Paris, a nova Alexandria, recebia tudo com festas. Afinal, como diziam os revolucionários, a cultura pertence àqueles que sabem valorizá-la. O problema é que a história, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra o preço dos saqueadores. A cerimônia que por séculos selou o casamento com o mar, aquele ritual sagrado em que Veneza, como uma noiva eterna, entregava seu anel às águas do Adriático, foi reduzida a escombros. Os escultores que ornavam o Bucintoro, símbolo máximo da Sereníssima, foram arrancados e enviados a Paris como troféus, enquanto o resto da embarcação ardia em chamas, transformado em cinzas pela mesma mão que jurava libertar a Europa. Até as bodas de Caná, a obra-prima de Veronese, teve seu destino decidido pela lâmina, serrada ao meio como um animal abatido, para que seus pedaços coubessem nos navios que a levariam ao Louvre. O que não podia ser transportado derreteu-se. Os arsenais venezianos, revestidos de ouro, prata e bronze, viraram lingotes sem memória. E em Roma, a comissão revolucionária chegou a cogitar desmontar a coluna de Trajano, aquela relíquia de mármore que por 18 séculos testemunhara a glória imperial, apenas para carregá-la como botim. Só a mesquinhez dos cálculos o salvou. O custo da operação era alto demais. Assim a coluna permaneceu de pé, mas não por respeito e sim por economia. O saque da Itália não foi um acaso. Foi método. Uma política de Estado disfarçada de libertação onde cada estátua decapitada, cada fresco arrancado da parede, cada biblioteca esvaziada era justificada como resgate do patrimônio universal, como se a universalidade pertencesse àqueles que a roubam. Quando o Tratado de Campo Formio foi assinado, Napoleão já não era apenas um general vitorioso. Era um homem com um império nas mãos e uma corte de inimigos à espreita. Voltou a Paris em dezembro de 1797, e a cidade inteira pareceu inclinar-se diante dele. Soldados gritavam seu nome nas ruas, plebeus sussurravam que ele deveria ser o novo mestre da França. Afinal, quem mais havia humilhado a Áustria, esmagado os exércitos da velha Europa e enchido os cofres da República com ouro saqueado? Mas Napoleão sabia, a adoração das multidões é tão volátil quanto o pó de uma batalha. O diretório o recebia com sorrisos tensos, desconfiado daquele que já não se contentava em obedecer. A paz que se seguiu foi uma ilusão. A primeira coalizão ruíra, sim, a Áustria, a Prússia, a Espanha, todos haviam se curvado ou feito lascas separadas. Só a Inglaterra permanecia de pé teimosa, bloqueando os portos franceses, financando rebeliões, sufocando a economia da Revolução. E foi contra ela que Napoleão voltou seus olhos. Primeiro a Irlanda. Milhares de soldados franceses desembarcaram em 1798 para apoiar os rebeldes irlandeses contra o jugo britânico. Mas a revolta afogou-se em sangue antes mesmo de começar, esmagada pelas baionetas inglesas. Depois veio a ideia da invasão direta, uma armada cruzando o Canal da Mancha como outrora Guilherme, o Conquistador. Napoleão até se encontrou com Wolfe Tone, o líder irlandês, para traçar planos. Mas algo maior o consumia. Porque a ambição, quando não tem limites, inventa seus próprios horizontes. Em algum momento da primavera de 1798, enquanto Paris ainda sonhava com a conquista da Inglaterra, Napoleão apresentou ao diretório um plano tão audacioso que beirava a loucura: o Egito.
Não uma simples campanha, mas uma cruzada moderna, uma expedição que ecoaria os passos de Alexandre o Grande, seu ídolo. Tomar o Egito, dominar o Mar Vermelho, cortar o caminho das Índias e assim, estrangular a Inglaterra onde mais doía, em seu império colonial, sua veia de ouro. Não era uma fantasia. A França ainda tinha aliados na Índia como Tipu Sultan, o tigre de Mysore, que sonhava em ver os britânicos expulsos de suas terras. E o Egito otomano? Um gigante adormecido, governado por pachas corruptos e soldados mal armados. Bastará um sopro para derrubá-lo, murmuravam os estrategistas em Paris. Mas havia um detalhe, entre a França e o Egito estava a Royal Navy, e Nelson não era homem de deixar um inimigo navegar impune. Mesmo assim o diretório aprovou. Por que outro general ousaria sonhar tão alto? Por que outro exército poderia executar tamanho projeto? E assim nasceu a Armée de Orient, 40.000 soldados, 10.000 marinheiros, centenas de navios carregados com canhões, cavalos, cientistas, artistas e uma biblioteca flutuante. Tudo meticulosamente planejado. Tudo envolto no mais absoluto sigilo. Porque se a Inglaterra descobrisse, bem, a história já havia mostrado o que acontecia quando impérios subestimavam o poderio britânico nos mares. Mas Napoleão não era homem de hesitar, e o Egito, com suas pirâmides e seus mistérios, aguardava. Como um novo mundo a ser conquistado. Ou um novo túmulo a ser cavado. Todo tinha que ser rápido, preciso, quase invisível. A preparação do exército e o envio de homens e suprimentos para Toulon, perto de Marseilles, era uma questão de vida ou morte. A Armada do Oriente cruzaria o Mediterrâneo sob a proteção de pouco mais de 2 dezenas de navios de guerra e fragatas, um número irrisório contra a frota britânica, caso esta descobrisse o plano. E o segredo, esse, era a arma mais poderosa de todas. Cada movimento, cada ordem, cada embarcação carregada sob o manto da noite. Porque se a notícia vazasse, se Nelson, aquele espectro que assombrava os mares, desconfiasse, a expedição estaria perdida antes mesmo de começar. Napoleão, porém, não era homem de esperar. Em meados de maio de 1798, tudo estava pronto. Poderia ter zarpado antes, não fosse o fantasma de uma nova guerra com a Áustria pairando sobre a França, forçando um adiamento que o irritava como areia nos olhos. Em Toulon, nos primeiros dias de maio, reuniu-se com seus generais, homens leais, testados no fogo da Itália. Entre eles, Louis-Alexandre Berthier, seu braço direito, o estrategista que o acompanhará nas campanhas que abalaram a Europa. E Jean Lannes, aquele jovem oficial de olho afiado e instinto letal, escolhido pessoalmente por Bonaparte para marcharem juntos rumo ao desconhecido. Até seu irmão mais novo, Louis, estava ali, um tenente de artilharia, prova de que o sangue dos Bonaparte agora se misturava aos destinos da França. Nepotismo? Talvez. Mas para Napoleão, lealdade era moeda mais valiosa que ouro. No dia 19 de maio, a frota partiu. 2 dias antes, porém, um navio francês havia caído nas mãos de Horatio Nelson. E com ele, os primeiros fios do plano de Napoleão se desfiavam. Agora, o almirante britânico, como um lobo farejando presa, vasculhava o Mediterrâneo Ocidental, determinado a interceptar a armada antes que atingisse o Egito. Mas Napoleão não era homem de se deixar caçar. Enquanto Nelson perdia tempo nas águas italianas, a frota francesa tomava um rumo inesperado. Primeiro, uma parada relâmpago em Corsica, terra natal de Bonaparte, que pisava em solo corso pela primeira vez em 4 anos e meio. Uma visita fugaz, quase nostálgica, antes de seguir para o verdadeiro objetivo, Malta. A ilha, dominada pela Ordem de São João desde o século XVI, era uma fortaleza inquebrável, ou assim se pensava. Seus cavaleiros haviam resistido a otomanos e invasores por gerações, atrás das muralhas imensas de Birgu e Valeta. Mas contra o fogo dos canhões franceses e a determinação de Napoleão, até as pedras mais antigas tremem. Em 9 de junho, a frota ancorou. 2 dias depois, Malta caía. Não havia tempo para celebrações. Nelson estava à espreita, e cada hora perdida era uma chance a mais para o destino se virar contra eles. Em meados de junho, a armada partiu novamente, cortando as águas do Mediterrâneo como uma lâmina. E então, no primeiro dia de julho, o Egito surgiu no horizonte. Alexandria, a pérola do Nilo, foi tomada em menos de 24 horas. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Enquanto as tropas francesas se espalhavam pelo norte do país, Napoleão lançava proclamações ao povo egípcio. Viemos libertar-vos do jugo otomano, dos mamelucos, desses senhores da guerra que sugaram vossas riquezas por séculos. Palavras calculadas porque os mamelucos, aqueles guerreiros muçulmanos que governavam o Egito com mão de ferro desde a Idade Média, não se renderiam sem luta.
Eles recuavam, sim, mas apenas para se agrupar mais ao sul, onde Cairo aguardava. O confronto era inevitável. Em 12 de julho, Napoleão marchou. 9 dias depois, no Planalto de Gizé, sob o olhar milenar das pirâmides, os exércitos se encontraram. Os mamelucos, com seus 6.000 cavaleiros e 15.000 infantes, enfrentariam quase 20.000 soldados franceses dispostos em quadrados implacáveis, artilharia nos flancos, cavalaria no centro. Antes da batalha, Bonaparte inflamou seus homens. Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. E então o massacre começou. Os mamelucos atacavam em ondas furiosas, mas suas táticas gloriosas em outros tempos eram agora relíquias diante dos mosquetes e canhões franceses. A cada carga dezenas caíam. Em poucas horas, o campo estava coberto de corpos. Quando a poeira baixou, milhares de mamelucos jaziam mortos ou feridos, os franceses quase intocados. Cairo abriu suas portas. O Egito era seu, mas a vitória tinha um gosto amargo. Porque enquanto Napoleão se instalava no poder, celebrando sua conquista com decretos e reformas, jornais circulando pelas ruas, impostos refeitos, promessas de modernidade, um rugido ecoava do norte. Nelson havia encontrado a frota francesa. E na Baía de Aboukir, entre 1º e 3 de agosto, o mar se tingiu de sangue. 14 navios britânicos contra 13 franceses. Em números, quase um empate. Na realidade, uma carnificina. A Marinha Real era uma máquina de guerra sem igual, e os franceses, pegos de surpresa, não tiveram chance. O Orient, orgulho da frota, explodiu em chamas. 9 navios foram capturados. Apenas 4 conseguiram escapar. Quando a fumaça se dissipou, a verdade era clara. Napoleão e seu exército estavam presos no Egito, cortados da França, sem suprimentos, sem esperança de reforços. Agora, sozinho no deserto, sem ordens de Paris para limitá-lo, Bonaparte se reinventava. Governava com mão de ferro, mas também com astúcia, respeitava os costumes muçulmanos, falava em libertação, até flertava com a ideia de uma conversão ao Islã, um gesto político, é claro, mas que poderia render-lhe o coração de um povo. Enquanto isso, seus soldados avançavam pelo Nilo, conquistando terra após terra. O Egito, pela primeira vez em séculos, respirava ares de mudança. As luzes da Revolução Francesa chegavam ao Oriente, ciência, imprensa, reformas. Mas no fundo todos sabiam, sem uma frota, sem uma rota de fuga, aquele império efêmero era uma ilha cercada de areia por todos os lados. E o deserto, como Napoleão logo descobriria, não perdoa. A propaganda francesa não poupava esforços para pintar Bonaparte como o salvador do Egito, um governante iluminado que traria progresso onde só havia estagnação. Panfletos, proclamações e até moedas cunhadas com sua efígie inundavam as ruas do Cairo, vendendo a imagem de um homem destinado a unir Oriente e Ocidente sob a bandeira tricolor. Mas a realidade, como sempre, era mais áspera que o discurso. Em outubro de 1798, a chama da revolta irrompeu nas vielas da cidade. Os egípcios, cansados das requisições forçadas e do desdém dos oficiais franceses, pegaram em armas. A resposta veio rápida e brutal. Canhões franceses reduziram a pó os últimos focos de resistência, e as ruas foram lavadas com o sangue daqueles que ousaram desafiar o novo senhor do Nilo. No entanto, entre a repressão e a retórica havia algo mais. Aqueles meses no Egito foram o laboratório onde Napoleão esculpiu sua arte de governar, não como um general, mas como um estadista. Ali, longe dos salões parisienses, ele aprendeu a dosar a força com a sedução, a impor sua vontade sem quebrar de vez o espírito de um povo. Uma aprendizagem que mais tarde aplicaria na Europa inteira, quando transformaria repúblicas em reinos e reinos em satélites de seu império. Mas o que verdadeiramente revelava a natureza desse homem eram os gestos que iam além da estratégia. Filho de uma córcega católica criado entre santos e missas, Bonaparte havia abandonado a fé muito antes de pisar em Alexandria. Ainda assim, no Egito, ele se curvou perante Alá com uma habilidade que deixaria invejosos até os mais astutos diplomatas. Não por devoção, mas por cálculo. Declarou publicamente sua admiração por Maomé, não o profeta da submissão a Deus, mas o estrategista que com uma espada e um livro, havia forjado um império maior que o de Roma. Para ele, o Islã não era uma religião a ser combatida, mas uma ferramenta a ser manejada. E manejou-a com maestria. Participou dos 3 grandes festivais que marcavam o calendário egípcio, a Festa do Nilo, onde as águas sagradas inundavam os campos e renovavam a vida, a celebração do profeta, onde a fé muçulmana se exibia em todo seu esplendor, e a Festa da República, importação francesa que soava estranha naquela terra milenar. Em cada uma delas, Bonaparte agiu como um faraó moderno.
Na primeira, ordenou a abertura dos canais que trariam a cheia fertilizante, apresentando-se como doador da abundância. Nas outras, banqueteou os sheiks e ulemais, distribuindo esmolas aos pobres do Cairo com uma generosidade calculada. Tudo era teatro, é claro, mas que teatro! Enquanto os britânicos na Índia e os holandeses no Cabo governavam com o chicote da superioridade racial, ele se exibia como um igual ou quase. Um gesto revolucionário para a época, ainda que movido por puro pragmatismo. Mas o Egito não era apenas um palco para encenações políticas. Era também um campo de experimentação intelectual. A Comissão de Ciências e Artes, criada por ordem de Bonaparte e de Paris, desembarcou com ele como um exército de saberes. 167 homens, engenheiros, matemáticos, astrônomos, historiadores, artistas e linguistas, carregando instrumentos, livros e uma sede insaciável por descobertas. O século XVIII havia despertado no Ocidente uma fascinação doentia pelo Oriente, e eis que o Egito, berço dos faraós, se abria como um livro a ser decifrado. Eles mediram pirâmides, copiaram hieróglifos, mapearam o curso do Nilo e esboçaram ruínas que a Europa só conhecia por relatos fantásticos. O legado dessa expedição científica superaria em muito as conquistas militares. As prensas tipográficas multiplicaram-se no Cairo, espalhando ideias que nem mesmo os ulemais conseguiram conter. Engenheiros franceses traçaram os primeiros esboços de um canal que décadas depois, uniria o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, sonho antigo que só se realizaria sob outro imperador, outro século. E então, em julho de 1799, um achado casual mudaria a história para sempre, a Pedra de Roseta, descoberta por um soldado francês nas areias do Delta. Aquela laje de granito, com seu decreto gravado em 3 escrituras, hieróglifos, demótico e grego, era a chave que faltava. Anos depois, Champollion a usaria para desvendar os mistérios de uma civilização enterrada pelo tempo, dando nascimento à egiptologia. Enquanto os sábios trabalhavam, porém, a guerra não dormia. No Levante, os otomanos reuniam suas hostes, decididos a expulsar os infiéis das terras do Islã. Bonaparte, sempre um passo à frente, resolveu atacar antes de ser atacado. Em fevereiro de 1799, suas tropas marcharam para Nordeste rumo à Palestina. Gaza caiu sem resistência. Mas em Jaffa as muralhas resistiram. E em Acre a fortaleza otomana transformou-se em um osso duro de roer. Pior, os britânicos comandados pelo implacável Sidney Smith coordenavam a defesa com uma precisão que frustrava cada assalto francês. A campanha que deveria ser um triunfo virou um pesadelo. E então veio a peste. O flagelo negro espalhou-se pelos acampamentos, ceifando soldados como uma foice invisível. Homens que haviam sobrevivido a batalhas morriam agora em agonia, seus corpos empilhados em valas comuns. Sem reforços, sem suprimentos, com as linhas de comunicação cortadas, Napoleão viu seu exército definhar. Mesmo após esmagar os turcos em Monte Tabor em abril, a derrota era inevitável. Em maio, abandonou o cerco a Acre e recuou, deixando para trás milhares de mortos e um sonho desfeito. Quando voltou ao Cairo, em junho, trazia consigo não apenas a derrota militar, mas a certeza de que o Egito já não tinha futuro sob a bandeira francesa. E a Europa, enquanto isso, ardia. A segunda coligação se formara, unindo britânicos, russos, austríacos e otomanos contra a França revolucionária. As notícias que chegavam, esparsas e distorcidas, falavam de invasões, de traições, de um diretório à beira do colapso. Bonaparte sabia, seu lugar não era mais naquele deserto de ambições frustradas. Era em Paris, onde o império esperava por ele. Mas como partir? A frota estava destruída em Abukir. Restavam-lhe apenas 4 navios, escondidos como ladinos em um porto secundário. Bastaria para levar um homem e seu sonho de volta à Europa. O resto, os soldados que ainda lhe juravam lealdade, os sábios que sonhavam com glórias intelectuais, os egípcios que o viam ora como um tirano, ora como um libertador, seria sacrificado no altar da história. Em 23 de agosto de 1799, sem cerimônias, Napoleão embarcou. Deixou o comando nas mãos de Kleber, um general competente, mas marcado pela fatalidade. Um ano depois, Kleber seria assassinado por um fanático, selando o destino daqueles que permaneceram. Os otomanos retomariam o Egito. Os sobreviventes da Armée de Orient voltariam para casa como sombras do que foram. E Bonaparte? Ele já estava longe, tecendo os fios de um novo destino. Enquanto a Europa se contorcia sob o peso de alianças fraturadas e ambições imperiais, a Ordem de Malta tremia ante a sombra de uma França voraz.
A primavera de 1798 havia sido testemunha de mais um golpe do Diretório. A Confederação Suíça, arrasada pelas legiões revolucionárias, transformará-se na República Helvética e mais uma filha bastarda da França, batizada com o nome de um povo antigo, como se a história pudesse ser reescrita à força. Os Habsburgo, os pequenos príncipes italianos e os eleitores alemães, ainda lambendo as feridas das derrotas de 1796 e 1797, ansiavam pela vingança. E assim, no segundo semestre daquele ano, uma coligação sinistra começou a tomar forma. Rússia, Áustria, Nápoles e, é claro, a perfídia britânica uniram suas espadas contra a República. Até mesmo o Império Otomano, antes um espectador distante, agora olhava para Paris com ódio, depois que as areias do Egito foram manchadas pelo sangue dos infiéis franceses. Mas a França não se contentava com o que já havia devorado. Seus olhos brilhavam com a cobiça pela Alemanha e pela Itália, enquanto a Espanha, subjugada, arrastava-se como um cão de guarda ao seu lado. Quando a segunda coligação explodiu nos últimos dias de novembro de 1798, não eram apenas nações que marchavam para a guerra, eram fantasmas do passado, ressuscitados pela sede de revanche. E foi nesse caldeirão de traições e ambições que Napoleão retornou. Em 16 de outubro de 1799, seus pés pisaram novamente o solo de Paris, não como general derrotado do Egito, mas como salvador que a França, desesperada, precisava inventar. O Diretório, outrora todo-poderoso, agora cambaleava à beira do abismo. Os cofres vazios, os campos arrasados pela conscrição em massa, o povo esmagado sob o jugo de impostos insuportáveis. A sombra de uma invasão estrangeira pairava sobre as fronteiras, e os fantasmas de 1792 voltavam a assombrar as ruas. Mas para Bonaparte, aquele caos era o cenário perfeito. Sua ausência havia sido um presente dos deuses. Enquanto o Diretório afundava na lama de sua própria impopularidade, Napoleão permanecerá intocado, um mito forjado nas vitórias de Arcole e Rivoli, não nas derrotas do Nilo. O povo não via o homem que abandonara seus soldados no deserto, via o general que humilhara a Áustria, que trouxera glória à bandeira tricolor. E agora, com a guerra renascendo e o medo corroendo os corações, ele voltava não como um fugitivo, mas como o único capaz de segurar a República antes que ela desabasse. Mas o caminho para o poder absoluto não seria uma marcha triunfal. Enquanto Napoleão ainda sonhava com o retorno em meio às pirâmides, Paris já ardia em outra conspiração. Em 18 de junho de 1799, 30 prairial, no calendário que pretendia apagar o passado, um golpe silencioso sacudira os salões do poder. As eleições da primavera haviam arrastado para os conselhos dos anciãos e dos 500 uma leva de radicais, herdeiros dos jacobinos de 93, homens que não esqueceram o gosto do sangue nem a promessa de uma revolução pura. Quando rejeitaram a eleição de Treilhard, um moderado, e impuseram Goyer, um simpático às causas populares, o Diretório já estava condenado. No dia seguinte, o golpe se consumou. Os neo-jacobinos tomaram as rédeas, e Sieyès, o velho intelectual da Revolução, o homem que sonhara com a razão no trono, emergiu como a figura central daquele novo jogo. A ironia era deliciosa. Enquanto Sieyès e seus aliados acreditavam estar salvando a República, na verdade estavam cavando sua própria tumba. Ao enfraquecer o Diretório, abriram as portas para algo, ou alguém, muito mais perigoso. Napoleão chegou a Paris em outubro e encontrou um tabuleiro pronto para seu lance final. Sieyès, o filósofo do poder, já tramava seu próprio golpe, convencido de que poderia moldar a França à sua imagem. Mas Bonaparte não era um peão, era o jogador que todos subestimavam. Seu irmão mais novo, Lucien, presidente dos 500 desde 23 de outubro, uma coincidência, tão conveniente quanto suspeita, seria sua peça mestra. E assim, nos dias que se seguiram, o corsário e o intelectual dançaram uma valsa mortal. Sieyès, acreditando que manipulava o general Napoleão, sorrindo por trás da máscara de lealdade, enquanto afiava a lâmina que o coroaria. O golpe veio na manhã de 18 Brumário. Lucien, com a habilidade de um ator consumado, irrompeu nos 500 gritando sobre uma conspiração jacobina iminente, uma mentira tão bem urdida que até os mais céticos tremeram. O pretexto estava dado. Paris precisava de um salvador, e quem melhor que o herói de Toulon e de Arcole? Em poucas horas, Napoleão assumiu o comando das tropas da capital. As ruas foram seladas, os prédios do governo ocupados, e os membros do diretório, incluindo o próprio Sieyès e o eterno Barras, o homem que 4 anos antes clamara por Bonaparte para salvar a Revolução dos Realistas, resignaram-se como ratos abandonando um navio em chamas.
Mas os 500 não se renderiam tão facilmente. No dia seguinte, 19 Brumário, enquanto debatiam declarar Napoleão um traidor, Lucien mais uma vez entrou em cena. Com um gesto teatral, abandonou a Câmara e, diante dos soldados, denunciou que os inimigos da Revolução tentavam assassinar seu irmão. Então, num golpe de gênio macabro, desembainhou a espada e jurou cravá-la no peito de Bonaparte se este fosse, de fato, um inimigo da pátria. O efeito foi instantâneo, as tropas, inflamadas, arrombaram as portas do salão. Liderados por Murat, o mesmo que em Vendemiário, arrastaram os canhões para salvar o diretório, os soldados dispersaram os deputados a baionetadas. Em questão de minutos, a República dos Ideais estava morta. O diretório esvaziado, os conselhos dissolvidos. A França agora pertencia a um homem. Nas horas que se seguiram, enquanto o eco dos gritos ainda reverberava pelos corredores do poder, os conspiradores se apressaram em dar uma fachada de legalidade ao golpe. 2 comissões foram formadas para esboçar um governo provisório. E assim, sem um único tiro, sem o derramamento de sangue que marcará tantas outras revoluções, Napoleão Bonaparte, o corsário, o sonhador, o ambicioso, tornava-se o mestre absoluto de uma nação exausta. O consulado estava para nascer, e com ele, uma nova era, onde a liberdade seria um luxo, a glória um dever, e a Europa, um tabuleiro esperando por seu próximo movimento. O novo regime não se contentaria com a fachada de um governo colegiado. 3 cônsules foram nomeados, uma ironia histórica que poucos deixaram de notar. O modelo era claro, as trindades de poder da Roma antiga, aquelas mesmas que haviam pavimentado o caminho para o Império. O primeiro triunvirato, com Júlio César, Pompeu e Crasso, já era um aviso. O segundo, com Otaviano, Marco Antônio e Lépido, um presságio ainda mais sinistro. Todos sabiam como aquela história terminara, com Otaviano transformando-se em Augusto, o primeiro imperador, e a República em memória. Agora, na França revolucionária, onde cada cidadão instruído conhecia Tácito e Suetônio melhor do que seus próprios vizinhos, a mensagem era clara. O passado não era apenas um espelho, mas um roteiro. Napoleão, é claro, não seria o terceiro em nenhum triunvirato. Foi declarado primeiro cônsul, um título que soava a moderação, mas escondia uma verdade inegável. O poder, agora, tinha um único dono. Sieyès, o arquiteto intelectual do golpe, recebeu o posto de segundo cônsul, enquanto Roger Ducos, um sobrevivente da diretoria, contentou-se com o terceiro lugar. Mas a farsa durou pouco. Em dezembro de 1799, menos de um mês depois do 18 de Brumário, Sieyès e Ducos foram sumariamente afastados. Em seus lugares, Napoleão escolheu homens que jamais ousariam desafiá-lo: Jean-Jacques Regis de Cambacérès, um moderado hábil em negociações, e Charles-François Lebrun, um conservador especialista em apaziguar inimigos. Não eram rivais, eram peões. A Constituição do ano 8º, promulgada em seguida, foi a peça final desse teatro. Um documento curto, desprovido dos ideais inflamados de 1793 ou das concessões táticas de 1795. Seu propósito não era reformar, mas consolidar. Os termos emprestados da Roma antiga, cônsules tribunos, davam um ar de solenidade clássica a um regime que na prática, já era uma ditadura disfarçada. O corpo legislativo foi reduzido a 300 membros, uma sombra das assembleias tumultuadas que haviam governado, ou paralisado, a França nos anos anteriores. E para coroar a farsa democrática, um plebiscito foi realizado em fevereiro de 1800. Os resultados, como não poderia deixar de ser, foram ajustados. 99,94% de aprovação. Uma estatística que antecipava em mais de um século os métodos dos tiranos modernos. Mas aqui está a verdade inconveniente. Napoleão não precisava forjar tanto. A França, exausta por uma década de terror, guerra e instabilidade, queria acreditar nele. Até Beethoven, o gênio rebelde que comporia a heroica em sua homenagem, via no primeiro cônsul o homem que poderia domar o caos. Até na Inglaterra, onde o ódio pela Revolução era dogma, figuras como Charles James Fox ousavam esperar. Talvez, finalmente, a paz fosse possível. No entanto, a história não perdoa os que hesitam. O poder em Paris era volátil como pólvora. Robespierre e Danton Barras, todos haviam subido como cometas para cair como meteoros. Napoleão sabia, sem vitórias não haveria legado. E a guerra, essa devoradora insaciável de regimes, ainda rugia nas fronteiras. A Áustria, liderada pelo general Michael von Melas, massificava suas tropas na planície lombarda, pronta para invadir. Mais de 100.000 homens, uma maré humana sob o estandarte dos Habsburgo. A resposta de Napoleão foi pura audácia. Em vez de enfrentar o inimigo de frente, ele repetiria um gesto lendário:
atravessar os Alpes, como Aníbal fizera séculos antes, e descer sobre a Itália como um raio. A propaganda mais tarde imortalizaria a cena. Bonaparte cruzando o Grande São Bernardo, de Jacques Louis David, mostra-o erguido sobre um corcel branco, a capa esvoaçante desafiando os céus. A realidade? Um burro de carga, passagens disputadas palmo a palmo por soldados austríacos e piemonteses, e um elemento surpresa que se esvaiu antes mesmo de começar. Mas pouco importavam os detalhes. O que contava era o mito e a guerra. E em 14 de junho de 1800, nas planícies poeirentas de Marengo, a apenas 70 quilômetros de Gênova, esse mito seria posto à prova. Von Melas, com 30.000 homens e uma artilharia esmagadora, surpreendeu as tropas francesas ao amanhecer. Às 9 da manhã, os canhões austríacos já rugiam, e as divisões de Claude Victor Perrin recuavam sob o fogo cerceador. Tão certa parecia a vitória que o próprio Melas abandonou o campo, apressando-se para anunciar ao imperador Francisco II, em Alessandria, que a França estava derrotada. Ele não contava com duas coisas, a arrogância e Napoleão. Mas a história não se escreve com resignação, e muito menos Napoleão. Quando as notícias do desastre iminente em Marengo chegaram aos seus ouvidos, ele não hesitou. Com a velocidade que só os grandes estrategistas possuem, interveio no campo de batalha como um raio em meio à tempestade. Ao avistar as divisões de Victor em retirada, não viu derrota, mas uma brecha. Junto ao general Louis Desaix, reuniu os canhões restantes, reorganizou as tropas esfarrapadas e, com um comando que ecoaria nos anais da guerra, lançou um contra-ataque fulminante contra o centro austríaco. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um terremoto humano. As linhas de Melas, até então inquebráveis, estremeceram sob o impacto da cavalaria e da artilharia francesa. Desaix, à frente de seus homens, avançou como um furacão, até que uma bala inimiga lhe atravessou o peito, ceifando sua vida no mesmo instante em que sua carga decidia o destino da França. Mas o sacrifício não foi em vão. Em menos de uma hora, o exército austríaco, até então vitorioso, desmoronou como um castelo de cartas. Os soldados de Francisco II, em pânico, correndo em direção à ponte de Bormida, sua única rota de fuga, foram dizimados pela artilharia francesa ou afogados nas águas turbulentas do rio. Quando o crepúsculo caiu sobre Marengo, o campo pertencia a Napoleão. A vitória, no entanto, tinha um preço sangrento. Mais de 6.000 franceses jaziam mortos, feridos ou prisioneiros, mas os austríacos pagaram um tributo ainda mais cruel: 6.000 baixas, 8.000 homens capturados e uma retirada que se transformou em debandada. Marengo não foi apenas uma batalha vencida, foi um milagre forjado pela audácia de um homem e pelo sangue de outro. Desaix, cujo nome seria para sempre entrelaçado ao da glória francesa, havia dado a Napoleão sua maior vitória até então. E o eco dessa vitória ressoaria muito além dos campos italianos. Em Viena, o imperador Francisco II, já abalado pela derrota em Oerlinden, onde o general Morial esmagara outro exército austríaco na Baviera, não teve escolha senão curvar-se à realidade. Em dezembro de 1800, enquanto a neve cobria a Europa, os emissários de França e Áustria sentaram-se à mesa de negociações. O resultado? O Tratado de Lunéville, assinado em 9 de fevereiro de 1801, um documento que não apenas confirmava as conquistas francesas como as expandia. Os termos eram implacáveis. A Áustria reconhecia a perda definitiva dos Países Baixos austríacos e das terras a oeste do Reno, enquanto a França consolidava seu domínio sobre a República Liguriana, a Helvética e estendia sua sombra sobre a Toscana. Mais do que isso, Viena era obrigada a demolir suas fortificações na Alemanha, enfraquecendo sua presença na região, e a assistir impotente à secularização dos estados eclesiásticos do Sacro Império, um golpe direto contra séculos de influência Habsburg. A paz, no entanto, era apenas um disfarce para a próxima jogada de Napoleão. Enquanto a Áustria se retorcia sob os termos impostos, a Rússia, agora sob o jovem czar Alexandre I, que ascendera ao trono após o assassinato de seu pai, Paulo I, buscava uma saída honrosa. Napoleão, sempre o mestre das alianças, ofereceu-lhe um acordo que, em segredo, selava uma futura colaboração entre Paris e São Petersburgo. A guerra no leste terminara, mas no oeste, a Britainha de Henry de Dinton ainda resistia. E foi então que o jogo se tornou global. Em abril de 1801, a Marinha Real Britânica invadiu Copenhague, forçando a Dinamarca a jurar neutralidade, um aviso claro a qualquer nação que ousasse apoiar a França. Pouco depois, com o respaldo francês, a Espanha marchou sobre Portugal, o último aliado de peso de Londres na Península Ibérica. O cerco se fechava.
Sem a Rússia no conflito e com a Áustria derrotada, até mesmo a teimosa Grã-Bretanha, exausta após uma década de guerra, viu-se obrigada a negociar. As conversas, lideradas pelo Marquês Corvallis, o mesmo que havia se rendido a Washington em Yorktown, e por Joseph Bonaparte, irmão do primeiro cônsul, culminaram no Tratado de Amiens, em março de 1802. Pela primeira vez, Londres reconhecia oficialmente o governo francês pós-revolução. As cláusulas eram um equilíbrio tenso. A França recuperava o Cabo da Boa Esperança para a República Batava, enquanto a Grã-Bretanha mantinha Ceilão, hoje Sri Lanka. Os franceses abandonavam Malta, os britânicos, o Egito. Na Itália, Napoleão cedia. A Toscana permaneceria independente, assim como os Estados Papais e o Reino de Nápoles, embora ninguém duvidasse que era apenas uma questão de tempo até que a sombra francesa se estendesse sobre eles. Até a Espanha entrou no jogo, em troca da devolução de Minorca, perdida há um século para os britânicos, entregava Trinidad no Caribe. Era a diplomacia como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça movida por Napoleão o aproximava do controle absoluto. E assim, após uma década de sangue, traição e glória, a segunda coligação ruía. A paz, no entanto, era apenas um intervalo. Porque enquanto a Europa respirava, aliviada, um homem em Paris já traçava os próximos passos. Afinal, Napoleão não havia escalado montanhas de cadáveres para parar agora. Seu caminho até ali fora uma odisseia de altivez e resiliência. Herói em Toulon em 1793, caíra em desgraça meses depois, preso por sua proximidade com os jacobinos mais radicais, os mesmos que pouco depois, rolariam sob a lâmina da reação termidoriana. Sobreviveu quando outros pereceram, mas 1794 e 1795 foram anos de obscuridade, até que o destino, na forma de um levante realista em 13 Vendemiário, lhe ofereceu uma segunda chance. Com alguns canhões bem posicionados, esmagou a revolta e reconquistou a confiança do diretório. E então veio a Itália. Não bastava ser audacioso, era preciso ser invencível. E na Itália, Bonaparte provou que a genialidade militar não era mero acaso. Com manobras ousadas e uma velocidade que deixava os inimigos atordoados, desmantelou os exércitos austríacos, transformou o Piemonte em protetorado francês e impôs tratados que redesenharam o mapa da Europa. Cada vitória não era apenas um triunfo tático, mas um golpe de mestre no tabuleiro político. A França, outrora à beira do colapso, agora ditava os termos do continente. E ele, o general de 28 anos, era um nome que todos murmuravam com admiração ou terror. Mas a glória tem seu preço. Em 1798, quando embarcou rumo ao Egito, muitos viram loucura. Uma campanha distante, cara e arriscada, enquanto a Europa ainda fervilhava de inimigos. Yet, o que parecia um desvio estratégico revelou-se um golpe de gênio. Afastado da metrópole, Bonaparte escapou do lodaçal da impopularidade que engolia o diretório, enquanto suas vitórias no Nilo, por mais efêmeras, alimentavam o mito do conquistador invencível. Quando voltou, em 1799, a França estava exausta de instabilidade, faminta por ordem. E ele, o homem que viera de além-mar com a auréola de herói, encontrou um país pronto para ser salvo. O 18 de Brumário não foi um golpe, foi uma rendição. A República, esgotada por uma década de sangue e caos, entregou-se a ele como um náufrago se agarra a um destroço. Mas poder, na França revolucionária, era como areia, escorria entre os dedos de quem não soubesse fechá-los a tempo. Robespierre aprendeu isso na guilhotina, Barras no ostracismo. Bonaparte sabia, para governar, não bastava derrubar, era preciso vencer. E em Marengo, em 1800, ele fez mais do que derrotar os austríacos, esmagou as últimas dúvidas. Quando a paz de Lunéville selou o domínio francês sobre a Europa, já não havia volta. A França não era mais uma república instável, mas um império em gestação. E ele, seu arquiteto. Dizem que certa vez murmurou para um confidente, um trono não passa de um banco coberto de veludo. Palavras de um homem que ainda fingia desdém pelo poder que já exercia. Mas o veludo logo se transformaria em púrpura. Porque a história não premia os modestos, coroa os audazes. E Napoleão, mais do que ninguém, entendia isso.